você precisa estudar. Então, é o capítulo 3, assimilação e significado. Beleza? É esse capítulo que você precisa estudar para a prova, tá? Primeira coisa que você precisa saber é quem foi o Winfrid. Lembra? Um jovem, inteligente, monge cristão, que quando deixou Roma para pregar o evangelho aos bárbaros, né? Que era o nome dado à galera que não era cristã, tá? Ele foi rebatizado pelo Papa Gregório como Bonifácio. Então, tem até São Bonifácio e tudo mais. Né? Tem até no seu livro, logo de cara, tem a foto dele, né? Agora já com o nome Bonifácio, né? São Bonifácio, se não me engano. Ele colecionava livros, né? Ele gostava de ler, ele tinha tanto amor pelas almas como pela escrita, né? Ele gostava de ler, então ele colecionava livros. E ele foi chamado, na sua época, de apóstolo aos alemães, ok? Então, através do Bonifácio, né, do São Bonifácio, é que o evangelho começou a entrar nesse período que da Idade Média para os bárbaros, ok? Como, né? De que forma esse evangelho era transmitido? Era transmitido através das iluminuras. Lembram do que era? Então, vamos lá, olha só, para quem ainda está perdido. Iluminura é capa de livro utilizada para proteger os manuscritos do evangelho. Tá? Então, assim, os monges copistas copiavam, né, ou traduziam do grego ou do latim o texto bíblico, né? Ele traduzia para a língua local, para alemã, para o inglês, enfim, traduziam. E essas folhas tinham que ser protegidas por alguma coisa, então, por esse livro. Então, essa capa desse livro era chamada de iluminura. Tá? As letras iniciais desses livros, ó, igual como está da figura, né, da ilustração aqui, as letras iniciais desses livros levavam anos para serem feitas. Eram feitas por monges copistas. Lembra que era um período que há o número de analfabetos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação, muito assim, e à leitura. Então, os monges, eles sabiam ler, né? Tanto é que copiavam, não copiavam apenas, sabiam que estavam copiando, né? Então, as iluminuras integradas ao manuscrito tinham por objetivo auxiliar a compreensão do texto. Lembra quando a gente mostrou? Tem várias figuras no livro de vocês que eram capas muito bem elaboradas, bonitas, e isso chamava a atenção para aquela pessoa que ouvia o que estava escrito ali dentro. Tá? Receberam esse nome para iluminar, clarear, jogar luz sobre o significado dos textos. Né? Então, não era uma coisa igual, estou trazendo as boas novas. A iluminura era para dar essa ideia tipo, de algo novo, de algo de luz mesmo, né? Tô trazendo algo de luz. Então, daí veio o nome, tá? A máxima do Papa Gregório, nessa época, foi o seguinte: o que é escrita, e isso seria muito legal que você conseguisse, vou até tentar marcar aqui para você, ó, o que a escrita faz pelos que sabem ler, a pintura faz pelos analfabetos. Era muito importante que houvesse figuras, né? E a maneira que os monges conseguiam de chamar a atenção para aqueles escritos era justamente fazer esses desenhos, tanto nas capas como no início dos textos, né? Que é o que a gente vai ver agora. Sobre esses manuscritos, né? O formato de letra ou caractere do texto grego-latim medievais do século IV ao século XI, escrito às mãos, é chamado de unicial. Tá? A primeira letra da primeira palavra de cada capítulo, nesse caso aqui, depois, né, aquelas letras bonitas e tal, essa primeira letra é chamada de letra capitular. E o tipo de encadernação, porque imagina, tinha várias, né? Aí começava aqui, e vinha aquele todo texto, tudo mais. Terminou, outra figura, e outro texto. Esses manuscritos todos
precisava de uma encadernação. E essa encadernação era chamada de códice, tá? Uma curiosidade desse período, que é importante você saber, é o seguinte: quem tinha posses, né, quem tinha grana naquela época, encomendava dos monges copistas cópias do Evangeliário, né? Mas não era cópia de toda a Bíblia, era partes ou todo do Novo Testamento. Então, quando você queria, né, uma cópia de um evangelho, né, e você pedia para os monges, né, você comprava aquela cópia, né, e era conhecida como Evangeliário, ok? A Alta Idade Média também foi conhecida como a Idade das Trevas. Então, se em algum texto você lê, você já entende qual é o período que a gente está trabalhando. E outra máxima muito importante, já escrita por um historiador, que é o Combridge, tá? E aí é aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. Ó. Os egípcios haviam desenhado principalmente o que sabiam existir. Lembra, ó, que sabiam existir. Lembra da arte egípcia, né? Que parecia até uma história em quadrinho. Então, eles pensavam, existia a vida, a morte. Eles pensavam, né? Que sabiam existir. Já os gregos, eles pintavam o que viam. E vinha toda aquela renascença, né? A ideia, aquele corpo perfeito e tudo mais. Olha, o que viam. Na Idade Média, que é essa Idade das Trevas que eu estou falando, o artista aprendeu também a expressar em seu quadro o que sentiu. Deixa eu ver aqui, olha. O que sentiu. Ok? E é isso, gente. O nosso capítulo todo se resume nesses pouquíssimos slides. Tá? Então, o que eu vou te pedir agora para você fazer? Deixa eu ver se uma coisa. O que eu vou te pedir? Para fazer essa prova, essa avaliação, tá? Primeira coisa que você precisa, né, ter em mente quem foi esse jovem Winfield, que depois se chamou Bonifácio. Então, assim, quem foi Winfield? Quem foi o Winfield? E aí, eu acredito que vocês saibam que era um jovem muito inteligente, que cristão, né? Ele, monge cristão, muito inteligente, ele tinha um amor pelas almas, ele queria falar do evangelho para os povos bárbaros. Bom dia, professora. Bom dia, Chuchu. Que era a galera que não era cristã, era chamada, beleza? E aí, ele foi para Roma, estudou, e o Papa Gregório, nesse caso, né, nessa Idade Média, o mundo estava se cristianizando, né, vamos botar assim, havia os missionários que eram espalhados e tudo mais, e aí o Papa Gregório nomeia ele, né, deixa ele seguir lá a sua vocação missionária e transforma o nome dele para Bonifácio, né, dá um novo nome para ele, certo? E ele, como um bom colecionador de livros, né, muito, né, sagaz, inteligente, ele vai então para a Alemanha e vem a ser chamado o apóstolo dos alemães, para pregar o evangelho para essa galera chamada de bárbaros, né? Bárbara é o nome da pessoa, bárbaros, tá? Então, um resumão bacana, esse é o Winfield. E logo depois, Bom dia. Bom dia, Léo. E logo depois ele se tornou o Bonifácio, tá? Então, assim, você vai ver que no questionário... Página. Não tem página. É o capítulo todo. Capítulo 3 todo, tá? Hoje é o capítulo todo. Então, você vai ver que esse é o cara. Então, se eu não me engano, deve ter, sei lá, umas 4 perguntas em relação a isso, tá? Depois que eu trabalhei bastante todas essas questões, né, do Winfield e / Bonifácio, né, a gente caiu nas iluminuras. Então, você sabia o que é uma iluminura?
Iluminura. E por que tem desse nome? Tá? Então, a iluminura são capas, perfeito? Capas de livros utilizadas para proteger os manuscritos, são os evangelhos. Eram aquelas capas todas muito bem elaboradas. Era uma época onde a maioria da população era analfabeta. Então, quem detinha o poder da leitura, principalmente, eram os monges, né? E o Winfield Bonifácio era um desses monges também, né? Então, ele ia... Mentira. Oi? Pensei que estava falando. Então, ele ia com essa iluminura, que era uma capa toda muito bem trabalhada, né? Umas até com pontos de ouro e tal, que continham o manuscrito do Evangelho. Ok? As letras desses livros levavam anos para serem feitas. E eram feitas por monges copistas. Não era qualquer um que copiava as escrituras. Certo? Tem lá no questionário e também no resumo, né? Nesse momento tem uma máxima do Papa Gregório. Máxima Papa Gregório. O que a escrita faz? O que a escrita faz? Vai, fala para mim. Fala para mim que eu copio aqui. O que a escrita vai? O que a escrita faz pelos que sabem ler. O que a escrita faz pelos que sabem ler? Sabem ler. A pintura faz pelos analfabetos. A arte faz pelos... A arte ou a pintura? A pintura. A pintura faz pelos analfabetos, certo? Isso. Uhum. E aí, analfabetos. E aí você percebe o quão é importante a ilustração, os desenhos, né? E aí a gente viu que as capas eram assim, o início do capítulo desses evangelhos também eram assim, né? A gente viu o formato da letra, que era o inicial. A gente viu que a primeira letra da primeira palavra do capítulo se chama letra capitular, tá? E essa encadernação dessa iluminura se chama códice, certo? Eu vou botar só os tópicos. Formato, porque você já sabe disso, formato de letra. Inicial. A primeira letra, que foi que a gente fez até um exercício com a letra de vocês, né? A primeira letra da primeira. Foi da primeira. Parece que está de medo. Não entra o Azinho, gente. A primeira letra da primeira. Entra assim. Peraí. Primeira. Eita. Primeira letra da primeira palavra de um capítulo. Era chamada de letra capitular. E essa encadernação dessa iluminura era chamada de códice. Ok. Até aí, tranquilo, certo? Tem uma palavrinha, até foi engraçado porque eu mandei as propostas. E aí a Tânia falou assim, Flávia, tem certeza que é essa palavra mesmo? Eu não tenho, né? Porque é o que está no livro lá, então beleza. Então, assim, é preciso que você saiba que o que é isso aqui, ó, evangeliário. O que eram os evangeliários nessa Idade Média? Fala para mim. Alguém sabe? Quem tinha posses encomendava dos monges copistas. É o livro.
que era tudo É a Bíblia, do não é? Novo Testamento. Evangeliário, ó, vem de evangelho, tá? Então, quem É tinha o Novo Testamento. era o Novo Testamento. Então, evangeliário, Novo Testamento. A Bíblia, como a gente conhece hoje, era feita por partes, certo? Então, quem podia ter algum manuscrito pagava por pedaços da Bíblia. O pedaço que era mais copiado era justamente o Novo Testamento, né? Principalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que por isso do nome evangeliário, ok? Então, Novo Testamento. Lógico que a Bíblia toda é bacana, só que naquele período o que mais se copiava eram os evangelhos, tá? A Bíblia toda como um todo, porém, os evangelhos eram o carro-chefe, vamos botar assim, dos monges copistas. Eles levavam um tempo aí copiando. E só que assim, imagina, sei lá, o João capítulo 1 é enorme. O cara teve que copiar, né? Então, assim, era capítulos, era pedaços da Bíblia, não era o livro todo, né? Seria uma fortuna o livro todo. E levando em consideração que até quem tinha posse, às vezes também não sabia ler. Então, ele prestava atenção naquela história que mais o tocava, né? E ele tinha um registro daquela história, mas ou daquela passagem bíblica. Mas, de repente, ele não sabia ler, né? Então, ele lembrava daquilo que alguém contou. Eu acho fascinante. Bom, a gente tem que saber também que idade média, nessa época, que era a Alta Idade Média, também era conhecida como Idade das Trevas. Devido a tantas pandemias e a tantas doenças que houve naquela situação. China? Não, a China ainda não tia. Ah, tá. Diga. Não tem erro, não. O que eu fiz, Bela, até agora? Eu dei uma revisada, fiz tipo o resumo do resumo, tá? E agora, então, eu vou cair para o questionário. Tá bom? Ô, tia, na plataforma você errou a questão, acho que 15. Volta lá na 15 para você ver. Não, tá. Eu vou começar aqui no questionário, e aí quando chegar na 15 a gente fala. Pode ser? Eu acho que você inverteu, não tenho certeza se foi 15, mas eu acho que você colocou B, A, C, D. Ah, deve estar. Assim. Tá, aí quando chegar aqui na 15, aí você dá uma confere. Falei, professora, realmente lá tá trocado e tal, e aí a gente conserta. Aqui, tá? Vamos lá. Prestem, quem não fez o questionário, esse é o momento, tá? Faça, olha, anota o gabarito. Tia, eu fiz, mas eu decidi salvar a resposta, tia. Então, bota aí para depois Tia, espera só um minutinho que eu tô procurando aqui o gabarito, tá? o seu confere, tá? A gente vai esperando. Por quê? Se eu não me engano, acho que são 15 ou 17 perguntas que eu fiz, né? Não lembro ao certo. Eu tirei, e aí já vai, ó, dica de tiazona. Eu tirei as 7 questões desse questionário. Igual. Oh, meu Deus do céu. Então, quem não tirar 70 é porque realmente quer que eu faça a prova, né? Para você. Não é possível, não é possível. Então, eu tenho aqui, deixa eu confirmar. Essa aula vai para a plataforma quando, tia? Oi? Essa aula vai para a plataforma quando? Agora, assim que a gente acabar. Então, ó, 17 questões. 17 e 7 foram tiradas iguaizinhas. Eu nem mudei, vírgula, nem nada. Então, isso eu estou falando. Questionário é base. Fiz um resumão, resumo do resumo. Agora eu vou dar as respostas, pelo amor de Deus. Né? Preste atenção. Marca certo. Tá? Então, vamos lá. Bela, voltou aí? Quem ia pegar o material? Achei. Achou? Vamos lá, então. Ó, 1. O jovem Winfield era prodígio. Rapidamente tornou-se um monge conhecido por sua inteligência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Fácil. O monge Winfield seria
sentia ardente desejo de espalhar as ideias do cristianismo, budismo, islamismo ou sufragismo? Cristianismo. Então, show de bola também. Né? Ó, as questões são tão fáceis que até errando você acerta. Até não tem como. Como eram chamados os povos não cristãos? Brasileiros? Bárbaros. Banqueiros? Braseiros? Olha só, gente. Bárbaros, né? Não tem até as opções te fazem acertar. Não é possível. Não é possível. Só se realmente você tiver muito sono. Fala, Chum. Na número 1, eu marquei letra A. Na número 1 é verdadeiro, é isso? Ah, é verdadeiro? Deixa eu lembrar. Isso, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Porque realmente eu não lembro como eu botei lá. Vamos lá, 4. Ao deixar Roma, Gregório II, que era o Papa, renomeou Winfield. Que nome deu a ele? Paulo, Saulo, Bonifácio e Israel. Bonifácio. Ó, Paulo, Saulo e Israel, tudo da Bíblia. A gente não leu nada disso na Bíblia, então cai no Bonifácio, né? Quem tem o hábito de ler a Bíblia vai saber. Vamos lá? Aquele slide que você fez, tá, tipo, tudo lá. Exatamente, Matheus. Né? Enfim, não vamos chover no molhado. Bonifácio tinha paixão por qual objeto que o capacitou a expressar com inteligência a mensagem evangelística? Joias? Bolas? Crucifixos ou livros? Livros, né? O cara era inteligente. Por mais que ele tivesse crucifixo, não precisa ter uma coleção de crucifixos, né? Joia, para que ele queria bola? Pensa, é só pensar, é ler e marcar. Não tem para onde fugir. São Bonifácio, que foi como ele ficou conhecido, é até hoje chamado pelos europeus do norte apóstolo dos alemães, ok? Não existia naquela época presbítero. Por favor, então, apóstolo dos alemães. É o que a gente tinha. Vamos lá, 7. Como se fosse... Professora, onde está esse questionário? Na plataforma. Na plataforma. E eu postei ele na segunda-feira, hein? Junto com o resumão. Slides? Olha só, o resumo. Eu tenho a aula, a videoaula. Eu botei os slides e coloquei o questionário, exatamente como está aqui. Está lá na plataforma. Se você abrir direitinho, vai estar lá. Nossa, peraí. até fácil depois Tio, qual que é a resposta da X? Achei. 6, apóstolo dos alemães. Ah, tá. Tá? 7. Qual é os dois mesmo? O 2? O 2 é a letra A. Número 2, letra A, cristianismo. Dá uma lidinha, porque aí é rápido, você consegue. Ele deve estar fazendo agora na plataforma. É mais fácil pegar aqui e depois ir estudando devagarzinho. Vamos lá, 7. Tá. Como se fossem capas de livro utilizadas para proteger os manuscritos que estão dentro delas. Essa imagem é uma impostura, hipérbole, intenção, hipérbole é de matemática, gente, pelo amor de Deus. E luminura. Vamos lá, ó. Tem umas questões longazinhas, mas que não é só para assustar. Não precisa ser. Número 8, que é aqui fácil. Monge copista e artistas levavam anos para desenhar uma letra inicial desses livros, pois eram feitos de material de alta qualidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fala, Chu. Verdadeiro. Fala, Moisés. Me chamou? Esse daí é o questionário do povão? É. Não tinha por que eu fazer outro questionário. Tá? Oi. Não, deixa, agora eu vejo aqui. Já se achou aí? Esse número 8 eu também marquei letra A. Letra A, se a letra A está escrito verdadeira, é letra A. Vamos lá, 9. Sobre as iluminuras, é correto afirmar. As iluminuras integravam aos manuscritos, tinham por objetivo... As duas são verdadeiras. Auxiliar a compreensão dos textos?
Sim. As iluminuras receberam esse nome por iluminar, clarear, jogar luz sobre o significado dos textos? Sim. Então, a opção 1 e 2 são verdadeiras, tá? Foi o que eu falei no resumo do resumo. Saber o que é as iluminuras, né? Do que elas são feitas, o nome, tudo mais. Isso é importante. A máxima do Papa Gregório Magno, que vocês já falaram aí para mim, ó. Complete a máxima. O que era a escrita? O que a escrita faz pelos que sabem ler? A pintura faz pelos analfabetos. Opção D, escrita e pintura. Ok? Continuando. 11. Mas a B é comida e escritura, não? É escritura e pintura. Letra D de dado. Certo? Da D, eu pensei que era B. Não, mas comida. O que a comida faz pelos analfabetos? Não, gente. Escrita e pintura. Não tem nada a ver com comida. Nem a hora de comer. O que a comida faz com os analfabetos? Deixa eles gordos. Ó, eu tô dando uma resposta, certo. Se você me marca comida, aí eu vou falar assim, tá na hora do almoço. Perdeu a questão. Vamos lá. 11. Os textos gregos e latinos medievais do século IV ao IX eram escritos à mão. E neles se utilizava um formato de letra ou caracteres conhecidos como unicial. Né? Ó, letra animal, letra sentimental. Gente, se você lê as questões, você já sabe. Pode ficar até na dúvida entre uma e outra, mas assim, a maioria, pelo menos 50%, você sabe que está errado. Você sabe a resposta. 12. Como se chama a primeira letra da primeira palavra de um capítulo? Letra capitular. Letra B. 13. Esses documentos eram manuscritos por monges copistas e encadernados em um formato conhecido como códice. 14. Estamos acabando. Qual parte da Bíblia que a pessoa, quando tinha posses, tinha grana, mais gostava de encomendar aos monges, conhecida como evangeliário? Novo Testamento. Aí, tia, a 15 aí, ó, você na plataforma colocou B, A, C, D, se eu não me engano. Quem tá na plataforma, confirma aí pra mim. Eu acho que foi isso. É verdade, tá aqui, ó. B, A, C, D. Ela trocou de lugar o B com A. Ah, eu troquei. Mas, assim, a resposta correta é a Idade das Trevas. Qual é a letra na plataforma? Então, acertei. Tá certo. Eu marquei Idade das Trevas. Só que você tinha Mas a trocado. Idade das Trevas, sem querer lá, eu botei que letra? B. Não, você botou assim, B, Idade dos Metais como primeira. Aí depois A, Idade das Terras, depois C, aí D. Você só inverteu a ordem, tia, entendeu? Isso nem não assim, altera ó. nada, não. Assim? Exatamente. Isso. Então tá, marquem aí a letra A, B, Idade das Trevas. AB, né? AB. Mentira. Aqui, na verdade, Marca é a B. Idade das Trevas, pelo amor de Deus, seja lá que letra for, Idade das Não Trevas. marca B. Não, marca A, Idade das Trevas. Cara, eu fico Tia. imaginando quem errou isso. A gente viu história e vai lá marca a idade do susto. Idade do susto. Tia, Fala. É pra marcar na A em vez da B? 16, eu não entendi, eu não achei, não. A número 16? É, Tá, a gente está indo para ela. Então, olha só, número 15, resolvido, Idade das Trevas. Seja lá que letra ela estiver, é Idade das Trevas, beleza? Ok. Vamos lá, 16. E aí a gente vai dar uma explicada então nessa. Os símbolos apontam para todos os elementos, exceto, vamos lá, os símbolos que se refere aí são aqueles símbolos que aparecem nas iluminuras, tá? São elementos abstratos? Sim. Realidades superiores, né? Vem falando sempre do céu, de anjo. Sim. Despreocupação com a natureza? Também.
Agora, elementos de frontalidade é aquela arte egípcia. Todo mundo desenhado de roxinho, sabe? Aquela coisa de fronte. Não é o caso, né? A gente não viu nada sobre elementos de frontalidade. Então, certamente, a letra B está errada. Ok? Exatamente. Tá? Então, assim, quem estava na dúvida, né, e não marcou essa porque não entendeu, os símbolos das iluminuras apontavam todos os elementos os que estão abaixo, menos... Eu só fiquei em dúvida, tipo assim, despreocupação com a natureza. Mas aí... Não, é da Eu frontalidade. também marquei de preocupação com a natureza, eu marquei essa. Tá, mas o exceto é elementos de frontalidade. Porque Esse daí também estava no PowerPoint? Não sei. Eu não sei. Bom, enfim. Se não estava, só marca a questão certa. E bola para frente. Fala, professora. Professora, eu salvei, mas não foi. Esse negócio não vai, não. E não mostra nem quantas você acertou também. Não, então, o que aconteceu? Como eu ia dar a resposta na sexta-feira, eu marquei lá para não exibir o gabarito. Se eu tivesse marcado exibir o gabarito, na hora que você enviasse, você ia saber quantos você errou e acertou, essas coisinhas todas. Entendeu? Por isso. Vamos lá, 17 e última. Complete a fala do historiador Emmett Gombrich na sequência correta. Os egípcios haviam desenhado principalmente o que sabiam existir. Os gregos, o que viam. Na Idade Média, o artista aprendeu também a expressar em seu quadro o que sentia. Letra C. Ok? Olha, o 14 é Novo Testamento, né? 14. O 14 é o Evangeliário? É porque eu tô marcando de novo. Isso. 14 é Novo Testamento, Evangeliário. Tia, eu só errei a 9 e a 16. Pronto. Não enviou. Assim, enviou pra mim. Só que não tá mostrando também o quanto eu acertei, não. Não vai mostrar, gente. Isso aí é apenas para você poder ter respondido e agora confirmar seu gabarito. Fala. Eu cliquei para enviar, só que aí mandou eu preencher de novo. Entendi. Bom, o questionário não é para mim, era para vocês estudarem e pegarem a resposta agora comigo, tá? É uma base para os seus estudos, assim, não está valendo nada no quesito, eu quero saber quantos vocês acertaram, erraram. É uma base para vocês, é como um exercício. Eu corrigi agora um exercício em forma de questionário para vocês. Beleza?